Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o El. E hoje eu vim falar rapidinho a respeito desse livro, O Paraíso Perdido, do John Milton. No caso, essa é uma graphic novel, e o livro original, escrito em 1667 por John Milton, foi um clássico no sentido de ele ter colocado em uma ordem melhor, vamos dizer assim, a história do Velho Testamento, só que bem mais contadinha em estrofes, que é um poema no caso, e nisso alcançou um alvoroço na época, porque todo mundo meio que conseguiu entender melhor e colocar na cabeça, no caso, o que era o Lúcifer, a guerra que teve e tudo mais, e isso acabou revolucionando, virou toda essa cultura pop do que a gente conhece hoje do Velho Testamento. No caso dessa graphic novel, ela começa no céu, é onde Lúcifer, ele acorda com uma mulher, aparentemente, só que não é citado o quem é ou o que é essa mulher, no caso. E o que acontece? Um belo dia, Deus manda reunir todos os anjos porque ele quer apresentar a nova criação dele, que é um filho dele. Ele quer apresentar a todos que este é o meu filho. Então vocês devem que honrá-lo, tudo mais. Todo mundo, os anjos adoram, tudo mais. Não é citado o nome desse filho, mas você sabe quem é. Lúcifer não gosta dessa ideia. Por quê? Porque Lúcifer, para ele, todos deveriam ser deuses. Ele é meio que contra essa monarquia, né, que Deus impôs para todos. Todo mundo tem tudo, porém, Lúcifer não concorda. Ok, ele trama, então, ele vira um rebelde, ele trama contra Deus. Então ele chama os comparsas dele, os amigos dele mais próximos, que é o Beelzebu e o Mamon, eles são anjos ainda, e eles reúnem todo um exército contra Deus. Então tem aquela guerra no céu, onde do outro lado está o anjo Miguel e o Rafael. Eles unem também todos os anjos que são a favor de Deus, e tem aquela guerra. Lá em cima, toda aquela guerra, como você imagina mesmo, como se fosse uma guerra medieval, tá? É um contra o outro, é espada, é escudo, tudo mais, lutando um contra o outro. O Miguel, ele tem uma espada forjada onde ele consegue, só ele consegue ferir um anjo, e ele consegue rasgar aqui do lado do Lúcifer. Lúcifer sai todo ferido na hora, tudo mais. Daí ele fala, eu vou voltar, hein? E ele volta de novo, depois de uns dias, né, dessa guerra, tudo mais, ele volta e tem uma outra guerra. Isso ainda tudo no céu, todos são anjos. Deus, então, que ele fala, vai lá, filho, vai lá que acho que você consegue derrubar. O filho de Deus, então, ajuda os anjos a derrubarem todo o exército, e principalmente Lúcifer, para o abismo do Tártaro. O Tártaro é como se fosse a entrada para o inferno. Então chega lá, o Filho de Deus derruba todo mundo, vai todo mundo para o inferno. E todo mundo cai lá, daí todo mundo fica lá, ai meu Deus, onde a gente está? Você vê que a graphic novel ela é bem legal, porque o desenho é bem feitinho daquela coisa do que é, sabe, aquela escuridão, aquela coisa feia do inferno, aquelas asas, tudo já deles, eles tudo já meio que deteriorando, sabe, aquela coisa de demônio que você meio que começa a imaginar. Nisso tá todo mundo lá embaixo, todo meio ferido, tudo mais, mas Lúcifer não desiste, ele fala, eu vou voltar, e ele faz isso mesmo. Então o que acontece? Ele reúne todo o exército de novo, e foram milhões de anjos decaídos. Não imagine que só seja um ou dois, foram milhões de anjos que caíram para o inferno. E aí ele reúne de novo Beelzebu e Mamon, vamos lá, ele ainda ajuda o Azael, que ele estava meio ferido, é um dos também que ajudam a erguer todos os anjos decaídos. Aí, vamos lá, tenta se erguer e tudo mais. Aí ele elege o Beelzebu e o Mamon como a tríade dele. Então, se ele tá fora, fica Beelzebu no lugar. Se Beelzebu no lugar tá fora, fica o Mamon. E, né, aquela coisa de hierarquia. Certo? E o que acontece? Lúcifer ouve uma conversa. Beelzebu, ele fala pro Lúcifer, olha Lúcifer, eu vi um lugar aí chamado Terra, que Deus criou,
e lá tem umas criaturas chamadas humanos. Lúcifer, no caso, ele tipo fica meio atentado, sério, o que é isso? Porque assim, o Lúcifer, ele consegue persuadir muito bem a todos. Ele sabe conquistar todos em volta. Ele tem esse dom, vamos dizer assim. E aí ele vai lá, tudo mais. Tem uma terra, vamos ver o que é esse lugar. Ele vai lá, corre todo o inferno, voando, no caso, ele ainda tem as asas dele, quase todos ainda têm as asas. Então, ele vai todo voando lá pro inferno, ele chega até a entrada do inferno, ele encontra aquela mulher que no início desse graphic novel ele estava deitado. E aí, tipo, vem um ser estranho, começa a atacar o Lúcifer, daí ele fala, quem é você, não sei o quê. Aí a mulher fala, é seu filho. Daí, meu Deus, que coisa feia que eu tenho aqui, então não é meu filho não, é seu filho sim. Mas aí ela fala, o nome dele é Morte. Então você resume que é a Dona Morte, que é filho do Lúcifer. Ok. Isso não é citado no poema original, aparentemente, tá, gente? Ok. Aí Lúcifer sai, continua lá a saga dele, e ele chega nessa terra. E aí ele vê lá tudo bonito, cheiroso, aquela coisa linda, os animais, todo mundo feliz. Você imagina aqueles animais igual a Branca de Neve, todo mundo pulando, saltitando, e vê lá Adão e Eva. Tá os dois lá, no mal bem bom, comendo aquela fartura, né? Ele, nossa, que lugar bom, né? Por que não tem um lugar desse aqui pra gente? Aí vem a inveja, né? Aquela coisa. Tá. O Lúcifer, ele ouve uma conversa de Adão e Eva. Eles falam lá que a gente tem tudo isso, mas a gente sabe que não pode aproximar da árvore da ciência, onde tem aquele fruto proibido. O Lúcifer já fica meio assim, ele foi lá ver o que era, tal. À noite, Adão e Eva foram dormir. Lúcifer, ele tá disfarçado nessa floresta, parecendo com uma hiena, um cachorro, né? E aí ele vem, por isso que chama até de um cão, mas enfim. Aí chega lá o Lúcifer no ouvidinho da Eva, atentando ela dentro de um sonho. Ok. Nisso, quem tá voando por ali é o Rafael. Ele vê. Aí eles conseguem expulsar de novo o Lúcifer de lá. Ele, eu vou voltar. Aí, ok. Nisso, o Rafael vai avisar lá, vai fofocar lá pro Miguel. O Miguel arruma todo um exército para ficar em volta lá do paraíso. Ó, vamos ficar esperto, hein? Mas o Lúcifer, ele é ardiloso, né, gente? Então, assim, ele volta pro paraíso de novo. Tem um vazamento, vamos dizer assim, lá do rio que percorre esse paraíso. Ele disfarça, ele entra como um peixe, ele sai, entra no paraíso, e se transforma numa cobra. Aí tá lá Adão e Eva, tudo mais. Aí Eva tá lá colhendo uns negocinhos lá, umas plantinhas lá. Aí ele aparece pra Eva. Eva, oi, tudo bem? Aí a Eva olha pra ele, nossa, uma cobra que fala. Você não sabe, eu comi da fruta da árvore um fruto da árvore da ciência. Ela, como assim? Eu estou mais inteligente, eu sei o que é o livre-arbítrio, tudo, eu abri os olhos agora, e não mata. A árvore não mata ninguém. E eles não sabem o que é a morte, porque Deus falou, se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Mas Adão e Eva não sabem nem o que é a morte. Enfim, conseguiu persuadir a Eva, come essa maçã. A Eva comeu. Não é uma maçã, fala que é um fruto proibido, tá? Comeu. Nisso que ela comeu, eu abri os olhos, tudo mais, não sei o que. Ela correu lá pro Adão, Adão, você não sabe o que aconteceu, eu estou enxergando tudo, agora tudo faz sentido na minha vida, que não sei o que. Come desse fruto e você vai ver o que eu tô falando. Adão comeu. Nisso, pronto, aquela coisa que a gente já sabe, né? Tudo começou a se transformar, tudo ficou cinza. Deus avisou para eles, expulsaram eles do paraíso, e o Lúcifer conseguiu o que ele queria. Nisso, abriu as portas do inferno para a Terra. Então ele conseguiu, e eles conseguem ter esse passe da Terra para o inferno, do inferno para a Terra. Então assim, é como se tivesse aberto a caixa de Pandora. Foram expulsos, aí tiveram que se virar, o Adão teve que conhecer a agricultura, a Eva teve que se virar depois para parir, porque ia começar a sentir dor, nem dor eles sabiam o que eram. Mas basicamente é isso. Então assim, você consegue perceber que o Lúcifer, ele é ardiloso, ele consegue manipular tudo mais, mas ele é tão humano quanto nós. Ele é o protagonista, ele é o antagonista, e ele é como o ser humano. Então assim, muitos culpam, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, isso é coisa... Não, isso é coisa nossa.
Nós criamos tudo isso, entendeu? Então, é o que eu acho que ele é o protagonista, ele consegue ser o mais humano nessa história. Você sente um apego por ele durante essa trajetória que ele tenta se rebelar, mas tem todo um sentido do porquê ele quer fazer isso. Ele é contra ser vassalo. Basicamente é essa a história do que eu entendi. Mas basicamente é isso. Então, assim, muito do que você vê que ele consegue persuadir, que ele consegue manipular, que ele consegue ser ardiloso, é o que a gente consegue ver em muitas pessoas por aí que conseguem fazer a cabeça de outras pessoas facilmente com a palavra, né, no caso da Bíblia e tudo mais. Bem fácil isso, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho dessa obra aqui, essa obra que é bem legal, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, eu recomendo bastante, tá? Que tem umas estrofes e tudo mais, tal, mas é super divertido. Ah, e aqui o Miguel, esse é o Miguel, ele tem essa ponta do nariz assim, porque eles, é como se eles fossem pássaros, então é como o nariz dele fosse um bico. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz. Beijos e abraços para vocês. Até mais. Tchau, tchau.